Angigaboda, em uma língua muito esquecida, significa alguém que traz tristeza. Inúmeros monstros selvagens foram mortos por suas mãos poderosas, e por causa disso, ela fez jus ao seu nome. Ninguém sabe quando ela apareceu e ninguém sabe seus motivos, mas uma coisa é certa. Ela é uma das aventureiras mais fortes do reino. O que aconteceria se ela de repente se apaixonasse por um plebeu, e o fato de que ela está se casando com ele é inacreditável para uma mulher assim, e começar a viver a vida normal e comum de uma dona de casa. Esta é Abi, o marido de Angigaba. Angie, você está vindo. Ela olha para ele perplexa e sempre concorda com tudo que ele disse. Sim. Ela o segue em todos os lugares e sempre obedece a ele. Ela não consegue tirar os olhos dele. Ela o olhava como se ele fosse o homem mais bonito deste planeta. Seu charme cavalheiresco a deixava louca. É normal eu ficar olhando tanto para ele, mas não consigo tirar os olhos dele. Um belo dia, ela estava deitada no telhado, se perguntando se isso é uma vida normal. Eu nem sei o que isso significa. Tudo o que fiz foi lutar e buscar aventura. Isso é normal? Ela se perguntou. Eu falhei nisso. Seu estômago roncou e ela percebeu que estava deitada lá por um tempo e agora estava com fome. De repente lhe ocorreu. Este é o momento. Ela fez um salto incrível e pousou do telhado no chão. Suas pernas poderosas não sofreram nenhum dano ao pular de tal altura. Afinal, vida normal não é nada para mim. Vou surpreender Abi com uma deliciosa refeição caseira. Então ela foi para a cozinha para colocar seu grande plano em ação. Por alguns minutos, olhando para o fogão, eu não sabia o que fazer com ele. Como isso liga? A mesma coisa aconteceu quando ela olhou para diferentes potes com recheios desconhecidos, mas não entendeu para que serviam essas coisas. Bem, aqui está um pote com buracos nele. Deve estar estragado. Por que manter um pote furado na casa? Só agora Angigaboda percebeu que não sabia nada sobre cozinhar. Quando ela percebeu isso, gritou alto. Será que sua vida como dona de casa tinha chegado ao fim? Espere um minuto. Até agora na minha vida, eu tentei de alguma forma encontrar comida em algum lugar. Não encontrei. Então ela começou a lembrar onde ela comia e como se viu. Toda a sua vida ela tinha comido em bares e tavernas. Sempre havia comida pronta, bebidas frias e ela não tinha que pensar em cozinhar. Que vida ociosa! Fiz os outros fazerem tudo por mim e eu não fiz nada. É claro que estou obrigada a fazer isso com minhas próprias mãos. Sou uma guerreira poderosa. Afinal, ela começou a procurar ativamente algo que a ajudasse a preparar a refeição. Ela olhou debaixo do sofá, em todos os cantos da casa, debaixo da mesa, mas então ela se lembrou onde tinha colocado aquela coisa. Ela abriu a despensa e disse, finalmente encontrei o que procurava. Ela puxou sua enorme espada que usava para matar centenas de monstros. Velho amigo, sentiu minha falta? Ela se sentia mais confiante agora e ela estava imparável. Do lado de fora, uma vaca pastava pacificamente e tranquilamente sob um céu claro e brilhante. Mas sua tranquilidade foi muito rapidamente perturbada e agora ela não podia mastigar a grama em paz. Na frente dela estava a poderosa guerreira com sua espada nas costas. Ela era tão alta que a vaca era um pequeno bezerro ao seu lado. Angota observava, olhando fixamente em seus olhos. A vaca terminou a grama e lambeu o nariz dela com a língua. E Grabote estava divertido. Ela sorriu, e a vaca estava mais calma. Vou dar um passo para trás por um momento e você seja boa e cuide da casa. Ok. Ela se despediu da vaca e seguiu seu caminho. Quando ela voltou, foi direto para o trabalho. E quando estava quase terminando, seu marido voltou. Ele voltou cansado. Ele estava um pouco tonto porque estava cansado no trabalho. Nato imediatamente notou que a casa cheirava muito bem. O que é esse cheiro? Angigaboda não esperava que ele voltasse tão rapidamente. Ela estava com medo de não conseguir fazer tudo. Ela respondeu que estava cozinhando, ao que seu marido respondeu, que maravilhoso, eu não sabia que você sabia cozinhar. Mas quando ele viu que ela tinha cozinhado, ficou chocado, e sua esposa disse, é a cabeça de um lagarto gigante. Pego especialmente para você. Com amor. Eu me esforcei muito. Passei o dia todo na cozinha. Prove e me diga o que você acha. O marido, com a despensa, começou a refeição. Deus, tem um gosto pior do que parece. Eu mal consigo segurar. Vou vomitar. O marido dela comeu com toda a sua força, rangendo os dentes enquanto mastigava a coisa nojenta. Ele sabia que partiria o coração dela se dissesse a verdade. Através das lágrimas, ele disse que estava delicioso. E isso deixou sua esposa muito feliz. Ela disse que estava muito satisfeita e foi muito difícil encontrar dragões em uma época como esta. Ouvi dizer que são muito saborosos se tirar o veneno da carne. Eu posso colocar outro rabo no seu prato se você estiver realmente com fome. O marido pensou em como dizer a verdade a ela. Então ele pensou que se ela provasse, perceberia que ele mentiu e disse que estava delicioso. Agora é minha vez. Bom apetite. Ela ia comer aquele dragão.
e seu marido pensou que estava apenas tentando mantê-la segura, mas acabou machucando-a. Ele se preparou para ela provar um pedaço dessa carne e perceber que ele estava mentindo porque tinha um gosto realmente nojento. Finalmente, ela deu uma mordida, mastigou bem e engoliu. Não é uma má refeição para a primeira vez. Não acredito que tenho talento. Agora seu marido duvidava se ela podia até mesmo sentir o gosto da comida. Um enorme dragão está nas ruínas de um antigo templo, e na frente dele está uma motorista de bola. Ela está confiante de que pode derrotar o monstro. Seus músculos são duros como pedra, e sua espada é afiada como navalha. O dragão rugiu com toda a força e então reuniu toda a sua energia para atacar. Começou a respirar chamas que esmagaram tudo em seu caminho, mas a guerreira conseguiu se recuperar. Ela então correu rapidamente em direção ao monstro para atacar. Ela deu um salto incrível. A propósito, só agora ficou claro que ela estava usando salto alto. Foi um salto incrível. Foi tão alto que ela facilmente voou para a cabeça do dragão, balançou sua espada e agora deveria ter terminado, mas na verdade era apenas um sonho dela. E ela fez um barulho de ronco tão alto que seu marido pensou que estava dormindo com o dragão. Uma garotinha estava caminhando feliz pelo mercado. Seu pai tinha dado a ela algum dinheiro e disse que ela podia comprar qualquer coisa que quisesse. Ela andou por aí pensando no que queria, e de repente ela fez sua escolha. Que maçã bonita! Parece uma imagem do meu livro de figuras. Ela escolheu esta maçã, mostrou ao vendedor e disse que queria comprá-la, mas de repente a menina ficou assustada e esqueceu que queria comprar algo. Na frente dela estava uma mulher alta e poderosa. A garotinha tinha. Nunca vi tais mulheres. A mulher rugiu em seu hábito usual, mas ela não quis fazer mal. Mas a menina ainda estava assustada e rapidamente começou a sair do lugar, e a mulher alta gritou atrás dela que foi uma ótima escolha. Isso a chateou. Ela não queria ser temida, ela só queria ser como todo mundo. Sinto muito. Feliz. E novamente ninguém comprou nada. Talvez fosse uma má ideia trabalhar comigo, mas seu marido a apoiou. Disse para ela não levar isso para a cabeça. É sempre difícil no começo. O principal no nosso negócio é fazer com que você compre e se sinta bem-vindo aqui. E Gaboda disse que, quando fica nervosa, seu rosto se contrai. Mas seu marido disse que ela está exagerando. Talvez possamos apenas praticar um pouco e será mais familiar para você. Lembre-se agora do momento mais feliz da sua vida. Isso deve ajudar. E ela começou a lembrar quando eu joguei a cabeça do líder aos pés de um exército de monstros e viu terror em seus olhos. Essa lembrança fez sorrir e seu marido disse: "Você não pode pensar um pouco mais nisso. Quando eu me banhei no sangue do dragão do inferno que eu matei com minhas próprias mãos." E seu marido disse: "Isso também não. Pense no nosso casamento. Não foi o dia mais bonito?" E quando ela lembrou do casamento, ela teve um sorriso agradável. "Sim. Eu sabia que você poderia sorrir muito agradavelmente." Depois de alguns segundos lembrando do casamento, seu nariz sangrou. Aparentemente ela lembrou da noite de núpcias e começou a respirar pesadamente. Em seguida, ela tentou vender mercadorias com o mesmo sorriso e finalmente começou a ter sucesso. Ela achou que era fácil se acostumar, e isso a inspirou muito. Uma velha avó elfa se aproximou dela e pegou uma fruta e perguntou quanto custava. "Um manga custa 5 moedas de ouro cada." E Got respondeu: 5 ouro. "Eu acho que podemos chegar a um acordo. Deve ter sido caro para a avó." A vovó disse que daria 20 moedas de ouro por 5 frutas, mas a guerreira não entendeu o que a velha mulher quis dizer. A pegou pelas roupas e perguntou se ela estava louca. Seu marido correu até ela e disse para deixar a velha no chão. "Algumas pessoas gostam de pechinchar, é normal." Então Angoda se desculpou com ela, mas a velha mulher respondeu que ela não precisava de um pedido de desculpas e tal comportamento era inaceitável. E ela disse que chamaria os guardas agora, mas o marido de Anaba disse que eu não deveria machucar. "Tenho certeza de que podemos resolver tudo pacificamente." Naquele momento, seus olhos brilharam. Ele ligou aquele charme que atraía sua esposa. A avó, encantada com sua beleza, corou e se preparou para descobrir o que ele tinha preparado. Então ela disse que talvez tivesse sido um pouco precipitada. Ela disse que não diria nada a ninguém. E a garota agradeceu por isso. "Se você me der um desconto de 35% nas mangas e 1/4 do preço nas maçãs vermelhas agora, se eu comprar pelo menos 3, você reduzirá o preço de 3 moedas de ouro para 2. Eu também preciso de um desconto de 15% nas maçãs verdes. Não muito azedas para mim, mas meus netos as adoram. E eu preciso que você me dê uma sacola de graça." E Grota pensou sobre como ela deveria negociar agora. Começou a analisar em sua cabeça o que acabou de acontecer. Então, muito tempo depois, não havia mais nada nas bancas. Eu me aproximei de seus ouvidos e disse a ele que era hora de irem para casa. Ela se sentou no banco comendo uma maçã e ponderando: "Abby acha que ser um traidor não é para mim, mas ainda assim eu fiz o meu melhor. Não é fácil." "Ah,
essa é a menininha que queria comprar uma das nossas maçãs. Ela chamou a menininha para perto dela e queria dizer algo para ela. Quando a menina se virou para encarar a guerreira, ela se assustou de novo. Eu tenho algo para você. A menina ficou em um estupor por alguns segundos, sua vida inteira passando diante de seus olhos, e ela imediatamente começou a correr, e Angoda correu para alcançá-la. Por que fugir? Finalmente, ela a alcançou. A menina estava apavorada, encolhida em um canto, chorando e não entendendo por que foi atacada. Ela estava se comportando bem, mas Angoda disse para ela lhe dar uma chance de se explicar. Você gosta das nossas maçãs? Talvez você queira pegar uma. Não seja tímida. Venha e pegue uma. Eu escolhi a melhor maçã para você. Por quê? A menina parou de chorar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse o que ninguém esperava ouvir. Me dê o saco inteiro de maçãs. E Gaboda disse que só daria uma maçã porque não podia dar o saco inteiro. Mas a menina não gostou disso. Ela ficou com raiva e deu um suspiro profundo e imediatamente começou a chorar alto, dizendo que ela não era sua mãe, que porque ela veio até ela, e que estava com medo. As pessoas imediatamente se reuniram ao redor, olharam para ela e disseram que era um ogro. Parecia que queria sequestrá-la. Eles chamariam os guardas, e Gaboda não pôde fazer nada enquanto a menina se afastava com um saco cheio de maçãs. Ela não perdia muito tempo. Sentimentos estranhos começaram a dominá-la. Então, ela pensou que havia algo a aprender. Seu rosto estava cheio de anseio e tristeza. Acordando cedo pela manhã, Grabot tinha apenas uma coisa em mente. Ainda deitada na cama, ela disse que podia fazer isso. Então, lavando e penteando o cabelo no banheiro, ela continuou repetindo a mesma coisa. Ela podia fazer isso. Mesmo quando seu marido estava cozinhando e ela estava colocando pratos e fazendo outras coisas pela casa, ela continuou dizendo a mesma coisa. Ela pode fazer isso. E finalmente, quando seu marido estava prestes a sair, ela o beijou e desejou um bom dia. E finalmente, ela fez o que queria fazer a manhã toda. Finalmente, ela disse que podia fazer isso. Os amigos se sentaram no bar e beberam. Alguns tomaram vinho, alguns tomaram cerveja e alguns gostavam de uísque. O amigo de Abby, cujo nome era Finley, era um alfa. Ele estava parabenizando seu amigo por sua nova vida e disse que teve um bom efeito sobre ele. E o outro amigo, cujo nome era Sion, também parabenizou seu amigo e disse que estava muito feliz por ele. E então ele chorou e disse que na verdade estava triste. Ele disse que era o último solteiro do nosso grupo, mas Gabi tentou apoiá-lo e disse que tinha certeza de que um dia ele encontraria alguém. Só leva tempo para isso acontecer. Não, ele só quer te machucar. Uma mulher patética. Verme como você não é boa para ninguém. O Alfrin respondeu a ele. Por que você não cala a boca e vai para casa com sua esposa favorita, com seus filhos adoráveis, seu perdedor sangrento? É tudo meio estranho. Você foi embora por algumas semanas, e voltando de suas andanças, você diz que está casado agora? Sim. Antes disso, você não tinha mostrado nenhum interesse por mulheres de jeito nenhum. Eu já estava começando a pensar algo muito ruim sobre você. Então o Alfrin chutou a perna dele. Foi um chute bem forte, e isso deixou seu amigo pasmo. Ele disse: como você, com pés tão pequenos, pode chutar tão forte? Mas o anão se desculpou com ele e disse que seu pé se contrai sozinho quando ele ouve. Idiotas! Então me contem como vocês conheceram sua amada esposa? Ou essa é uma daquelas histórias embaraçosas? Não. É mais uma história de amor maravilhosa, como um sonho maravilhoso ou um conto de fadas cheio de romance. Eu me lembro daquele dia tão bem, como se fosse ontem. Como vocês sabem, eu tinha ido para outro pomar para comprar uma muda de um tipo especial de macieira, mas no meio da jornada minha carroça ficou presa. Parecia que a sorte, mais uma vez, se afastou de mim. Eu gritei para minha vaca puxar a carroça, e ela é uma boa menina e fez um ótimo trabalho de puxar. A roda estava muito no chão, e com minha própria força eu não teria conseguido. Mas, de repente, quando eu estava ficando sem forças, alguém atrás de mim disse: esta carroça não vai se mover a este ritmo. Atrás de mim, alguém se levantou, colocou as mãos na carroça e quis me ajudar. Quando olhei para cima para ver quem era, eu a vi. Era a mais bela das mulheres. Ela disse que iria me ajudar agora, e com um movimento poderoso de suas mãos, ela empurrou a carroça. Eu senti toda essa força e poder. Isso passou por mim e perfurou meu coração, e então me apaixonei. Foi tão forte que voei com a vaca e a carroça a muitos metros de distância. Você tem uma noção estranha de romance e com um chapéu estúpido. O que aconteceu? Ele não poderia deixar a senhora no meio da estrada. Então ele decidiu mostrar sua gratidão e ofereceu a ela para acompanhá-lo na viagem. Tiveram algum tempo para pensar sobre isso no início, mas para sua grande felicidade, ela, no entanto, concordou e apertou sua mão. Então,
Eles começaram a viajar junto. Também, eles conversaram um pouco um com o outro e se conheceram melhor. É claro que seu amigo queria saber se havia algo picante depois. Ele não sabe que garotas simplesmente não podem resistir a todo aquele romance de estrada. E ele começou a imaginar que naquela noite estava especialmente frio e eles tiveram que dormir sem roupas, se agarrando um ao outro para se manterem aquecidos e sobreviver. O homem de cabelo preto estava muito animado neste ponto. Ele queria saber mais detalhes. O anão disse que parecia que ele estava definitivamente precisando de uma namorada ou algo assim. Abby respondeu que não era bem assim. Eles foram atacados por um enorme grifo. Esta criatura feroz atacou Angerboda e a atingiu com sua enorme pata de garra. Abby então ficou muito assustado. Ele gritou para a senhorita Angerboda e ela caiu no chão. E então a poderosa guerreira se levantou. O enorme grifo voou para o céu para ganhar velocidade e atacar novamente. O homem de cabelo preto interrompeu e disse que sabia o que aconteceu em seguida. Foi o momento em que ele ficou entre o monstro e a garota que havia caído. Nisso, ela ficou impressionada e se apaixonou perdidamente por ele. Abby disse que estava realmente tentando salvá-la. Então ele a pegou nos braços e correu embora. Ele logo percebeu que foi uma ideia muito ruim porque estava muito cansado. Eventualmente, tudo aconteceu. A enorme criatura chegou muito perto e parecia não haver escapatória. Abby fechou os olhos e se preparou para morrer com esta bela mulher em seus braços. De repente, ele ouviu sua amada recitar um encantamento de uma lâmina nas brasas temperada com um sopro do dragão. Ela estava chamando a magia antiga e dizendo para deixá-la saciar sua sede por uma lâmina como o universo, para deixá-la dançar da morte em suas mãos novamente. E, finalmente, quando ele abriu os olhos, ele viu diante dele uma imagem terrível. Angerboda havia cortado a cabeça do um terrível monstro. Como se viu, ela não precisava da ajuda dele. Ela estava ali coberta de sangue com um sorriso congelado nos lábios. Era emocionante. Naquele momento, foi então que Gabi percebeu que não era medo que fazia seu coração disparar. Naquele momento, ele a olhou com olhos amorosos, seu coração quase saindo do peito, e seu corpo inteiro parou de obedecê-lo. E naquele momento, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele decidiu se aproximar dela e disse a coisa mais querida. Ele perguntou se Angoda se casaria com ele. O pensamento daquele momento o fazia tremer. Naquela noite, Finlay e Shawn aprenderam algo sobre seu amigo que fez com que mudassem de ideia sobre ele. Ele também lhes contou que um grifo havia adornado a parede acima de sua cama. Até hoje, o homem de cabelo preto olhou para o anão e perguntou quem estava puxando sua língua. Enquanto isso, Angerboda estava pensando que deitar-se na cama sem Gabi era muito estranho. Ela esperava que ele voltasse logo para casa de seu passeio noturno, mas enquanto isso, ela adormeceu. Ela se lembrou daqueles momentos em que se conheceram pela primeira vez. Abby havia lhe dado uma maçã. Então, eles viajaram um longo caminho. Tiveram que passar a noite ao lado do fogo perto da vaca. E no dia seguinte, ela o ajudou com outras coisas. Ela também se lembrou do momento em que o grifo os atacou. O momento em que ele a levantou em seus braços. Ela perguntou o que ele estava fazendo, se ele deveria fugir. Mas o cara disse que preferia ser o último idiota do que deixar uma dama adorável como ela na mão. Ela também se lembrou da primeira vez que o ouviu. Ela nunca tinha ouvido tais palavras de mais ninguém. E finalmente, seu marido voltou para casa. Quando ele chegou, viu sua amada adormecida e sorrindo. Ele pensou que parecia que alguém estava tendo um sonho maravilhoso. O autor descreve uma garota de cabelo loiro e diz que ela é como um lírio, bonita e elegante. Ela é como uma rosa, linda e forte. Ela é envolta em mistério e tão nobre quanto uma orquídea. Seu nome é Estela e rainha dessas terras. Ela, aliás, agora bem digna. Essa garota estava pensando que não se ajoelharia diante de mais ninguém. Mas naquele momento, ela não viu Angrod e a acertou. A linda garota caiu ao chão. Ela perdeu a cabeça e pensou que era como se tivesse batido em uma parede de tijolos. Ela disse que quem ela atingiu era melhor pedir desculpas por se atrever a se colocar em seu caminho. Não consegue ver quem está na frente dela? Agora Angoda estendeu a mão para ela. A garota de cabelo loiro imediatamente caiu de joelhos e inclinou a cabeça diante dela. Ela disse que retirava o que havia dito e que estava errada. Agora ela pedia misericórdia. Enquanto estava de joelhos, pensava que esse era seu fim. Todas as pessoas ao redor que viram o que aconteceu estavam surpresas e Gotti não sabia o que fazer também. Então, ela pegou a mão da garota e a ajudou a levantar. Estela não entendeu o que estava acontecendo. Finalmente, quando ela se levantou, olhou para Angoda com medo. A própria guerreira poderosa apenas se virou e começou a se afastar. Sentindo-se estranha, decidiu simplesmente ir embora sem fazer mais nada. Estela ponderou por alguns segundos sobre o que havia acontecido e então percebeu que acabará de se ajoelhar. Então ela ficou muito irritada.
pensando sobre o que essa guerreira pensava que havia se tornado esse alvo fácil. Mas ela não estava disposta a aceitar a derrota. Perder sua concentração, não queria mostrar seu lado fraco. Não aconteceria novamente, ela teria que estar em guarda e olhar ao redor. Atrás dela estava um elfo com cabelo verde. Ela cumprimentou Stella e então disse que estava muito feliz em vê-la novamente. Era Lélia, a amiga de Stella. A garota de cabelo loiro olhou para sua amiga com certa raiva e disse que, na verdade, estava tentando pensar aqui. Lélia pediu desculpas à amiga porque viu que ela estava claramente em um mau humor, mas, de repente, Stella voltou à realidade. Ela pediu desculpas à amiga e disse que estava tão ocupada que, às vezes, não sabia o que estava dizendo. Naquele momento, ela pensava que, se não tivesse cuidado, arruinaria sua reputação por causa desse confronto com o clube. Enquanto isso, Angot, com seu marido, se alguns bens, Lélia falou sobre o que o sofrimento de Angot trouxe de tirar o fôlego. Só pelo seu apelido parece que muitos sabem sobre ela nas grandes cidades. As amigas sentaram-se à mesa e tomaram chá. Elas olharam para o casal apaixonado e o elfo disse que tinha ouvido muito sobre ela, até compôs canções, embora fossem semelhantes. Nem todo mundo gostará delas. Ela também disse que não era incrível que tal celebridade vivesse em sua cidade. Ela percebeu que sua amiga estava reagindo estranhamente às suas palavras e perguntou se estava tudo bem. Stella estava, na verdade, muito brava. Sua mão tremia tanto que o chá estava transbordando da xícara. Ela disse à amiga que estava tudo bem e que estava apenas cansada. O elfo disse que era porque ela estava sumindo demais. Só agora aprendeu que o RO que ela tinha atingido se chamava Angoda. Agora ela teria que ter cuidado da próxima vez que se encontrassem. Angrota começou a soluçar. Abby disse que alguém deveria estar começando a se lembrar dela e riu alto. Depois de um tempo, Angoda e HB decidiram descansar um pouco e se sentaram perto de uma fonte. O homem segurava uma rosa vermelha na mão e disse que, na linguagem das flores, era um símbolo de amor e paixão. Abby compôs poemas e elogiou sua beleza. Crianças estavam correndo ao seu redor e aproveitando a vida. Abby disse que, comparado às belas feições de seu rosto, seu cabelo, sua chama quente e as curvas tentadoras de seu corpo bronzeado, ele disse que ela era mais bonita do que esta flor. Mas Angoda pensou sobre como achava que era apenas uma erva daninha. Ela ficou muito envergonhada e disse a ele para parar de dizer tais palavras porque ele era muito encantador, e então ela gentilmente o empurrou. Na verdade, Angrota entendeu apenas metade do que ele disse, mas de repente percebeu que tinha empurrado seu marido com muita força. Um homem com cabelo preto estava sentado do lado de fora de um templo local, fumando um cigarro. Ele estava pensando que hoje seria um dia pacífico. Ele realmente queria esperar isso, mas de repente viu alguém correndo em sua direção muito rápido. Ele ouviu gritos de socorro e percebeu que estava errado. Afinal, era Angrboda. Ela estava em lágrimas e segurava seu marido inconsciente em seus braços. Então, o homem começou a vestir seu traje de trabalho. Suas roupas estavam ao lado dele. Era o curador. Ele se virou para Angrboda e disse que não se viam há muito tempo. Ele estava ficando preocupado. Uma tinha vindo aqui de vez em quando com seu marido, a quem ela tinha ferido. O homem começou a recitar alguns feitiços e chamou sua mãe, a luz do santo Vault que dá vida. Ele pediu que ela ouvisse suas orações e trouxesse a eles a centelha desta alma perdida, pertencente a este mundo. Perichablichel. Finalmente, Abby acordou. Ele sentiu que tinha uma dor de cabeça muito ruim e perguntou o que aconteceu. Grabot, em lágrimas, disse que ela o tinha machucado, mas estava muito feliz que ele finalmente acordou. Ela o pegou em seus braços, puxando-o para seu coração. Ela o pressionou tão forte contra ela que ele perdeu a consciência novamente e quase morreu. O curador disse que podia ver que eles eram tão ardentes quanto sempre. O curador reviveu o homem novamente e deu a ele uma bebida quente. Depois que ele voltou a si, ele deu a mesma bebida a Angrod. HB disse que esperava que eles não o incomodassem muito com suas visitas. Angrboda disse que sentia muito e tentou ter cuidado, mas falhou. O curador disse para não se preocupar, ajudar as pessoas é seu trabalho. Ele está muito longe das pessoas de qualquer maneira e não tem nada a fazer aqui. E então ele disse que é verdade que às vezes ele fica solitário aqui, mas também, não esqueça a taxa de ressurreição que eles dão toda vez que, com algumas mortes a mais, ele terá um novo teto. Com certeza, você tem que olhar para o lado positivo. No começo, todos riram, incluindo Abby. E então ele pensou sobre por que estava rindo. Porque ele tinha que pagar por tudo isso. Comentando o caso. É assim que vamos encerrando este vídeo. Mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe o seu comentário aqui abaixo. E lembre-se, é muito bom que a alma preguiçosa queira tudo, mas nada alcança.